E aí galerinha, beleza? Hoje nós vamos começar mais um exercício de 2018 do Enem com um assunto que envolve tabela periódica e que envolve também diagrama de energia de distribuição. Então vem comigo na leitura do exercício. Na mitologia grega, Nióbia era filha de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes Nióbio e Tântalo. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e de outras aplicações na indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. A importância econômica e tecnológica desses elementos pela similaridade de propriedades químicas e físicas deve-se a... Galerinha, viu como o enunciado trouxe para a gente algumas informações importantes? Principalmente o foco falando sobre características bem parecidas entre esses elementos, chegando até a ser confundido. Então, de cara, dá para a gente já ter alguma noção. Você que já estudou a tabela periódica, você sabe que a tabela periódica é separada por grupos, períodos e tudo mais, mas os elementos que têm características semelhantes é colocado em grupos, ou então antigamente chamava até mais famílias, Então essas famílias ou esses grupos são denominados por causa das características semelhantes entre os elementos. Mas vamos às alternativas e por que pode ser um e por que não pode ser o outro. Aqui nós temos a distribuição eletrônica do nióbio e aqui nós temos a distribuição eletrônica do tântalo. Olha só, vamos ver como é que isso funciona, o que tem de parecido entre eles. Eles têm elétrons no subnível F, ambos têm elétrons no subnível F. Aqui nós temos um subnível F, mas ele não tem elétrons. Aqui nós temos subnível F e esse tem elétrons. Então não são ambos que têm os elétrons no subnível F. Vamos para a letra B. Serem elementos de transição interna. A gente lembra que elementos de transição interna são aquelas duas partes que ficam embaixo, Aquele anexo que fica embaixo. Aquele anexo que fica embaixo, toda a distribuição para chegar naqueles números precisa terminar em F. Precisa terminar. A gente terminou a distribuição em F? A gente terminou a distribuição em F? Nenhum dos dois casos. Então vamos para a alternativa letra C. Pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica? Foi o que eu falei para vocês no começo do exercício. Se parece, tem características semelhantes, se atuam de forma semelhante, é porque eles estão no mesmo grupo ou na mesma família da tabela periódica. Agora vamos ver por que não pode ser a letra D. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, 4 do nióbio e 5 do tântalo. Olha só, ele falou nível mais externo, ele está falando sobre a camada de valência. Camada de valência aqui está no 4? Não, a camada de valência aqui está no 5. E aqui a camada de valência está no número 6. Então não está no nível mais externo, não corresponde à alternativa. E na letra E fala, estarem localizados na família dos alcalinos terrosos e dos alcalinos, respectivamente. Para terminar em alcalinos terrosos ou alcalinos, a distribuição precisa terminar em S. S1 nos alcalinos e S2 nos alcalinos terrosos. Como termina em D, e aqui também em D, esses elementos eles são elementos de transição, são elementos que ficam ali naquele meio da tabela periódica. E repare comigo, o que faz eles serem da mesma família? Terminou em 5,3D e aqui terminou em 4D3. E repare, o que aconteceu? Aqui ele terminou em 5D3 e aqui ele terminou em 4D3. Ou seja, eles terminaram no mesmo subnível com a mesma quantidade de elétrons, só em camadas diferentes, porque um está em cima e o outro está embaixo. Isso faz com que esses elementos sejam da mesma família. Alternativa certa, letra C. Beleza, galerinha? Valeu! Se inscreva no nosso canal e aí deixa seu like. É nóis!